Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, gravado semanalmente nas lindas instalações do MIS, Museu da Imagem e do Som de São Paulo, que já há alguns anos tem uma parceria com a PUC e promove vários eventos nesse lindo auditório, onde a gente coloca temas relacionados à ciência, à história da ciência, à atuação da ciência e a sua tecnologia, a sua aplicação e influência na vida da nossa sociedade, do nosso cotidiano. O Nova Estela tem a tradição de trazer muitos professores, pós-graduandos da PUC São Paulo, que é a nossa casa, e hoje nós estamos aqui com a querida Marina de Oliveira Costa. Ela é psicanalista, artista plástica, tem uma atuação muito importante fazendo a interlocução da imagem, né, da pintura, da expressão através dos traços da pintura, com a palavra na sua atuação na psicanálise. Ela é pós-graduanda na PUC e lançou recentemente, está aqui conosco, né, o livro, belíssimo livro, De Que Cor Será Sentir. Né? É da editora Manoli, grande amiga nossa, e queria dar boas-vindas para você, Marina, e vamos conversar um pouquinho sobre o teu trabalho e sobre, especialmente, esse lindo livro que você recentemente autografou aqui em São Paulo, De Que Cor Será Sentir. Né? De onde vem esse título, para começar? Muito bem-vinda. Oi, Zé Luiz, tudo bem? Primeiro quero agradecer o convite. Para mim é bem simbólico eu estar aqui no MIS, Museu da Imagem e do Som, porque justamente eu trabalho fazendo essa interlocução entre a imagem e a palavra, que não deixa de ser o som, né? O som da expressão. E esse título eu tirei de uma frase de Fernando Pessoa, de uma carta que ele escreve a Sá Carneiro, quando ele estava profundamente deprimido, e faz referência à sua anestesia psíquica. De que cor será sentir? Ele pergunta a Sá Carneiro. E aí e você puxou para... Porque na realidade esse trabalho ele faz uma interlocução da literatura com poesia. Tem bastante Fernando Pessoa, tem bastante Mia Couto, que eram os autores que eu lia para os pacientes. Esse livro é resultado de um trabalho de 10 anos num CAPS, que vem a ser um centro de integração psicossocial, que seria um hospital-dia, onde as pessoas entram de manhã e saem de noite, que foi o que começou a acontecer depois que os manicômios foram fechados. Então eu fazia esse trabalho, eu fui convidada por um colega meu que fez psicodrama comigo, que era um psiquiatra diretor desse CAPS, que era em São Mateus, o André De Domenico. E eu introduzi essa oficina de pintura, uma coisa para mim completamente nova, que eu nunca tinha trabalhado com esse tipo de população, com pacientes tão graves. E para entender um pouquinho, eu fui fazer um estágio no Hospital Pedro II, onde começou a doutora Anísio da Silveira a fazer esse trabalho completamente diferente, que foi, ela se recusava, naquele tempo, a entrar de acordo com a psiquiatria da época, que na realidade tratava os pacientes com lobotomia, com choques, que a terapia eletroconvulsoterapia, né, que até hoje se usa, mas de um jeito completamente diferente. E ela ficou horrorizada, é a primeira cena até do filme dela agora, que passou recentemente, Nise, o Coração da Loucura. Então ela... A Nise, só para nosso telespectador, nem todo mundo já viu o filme, né? Eu mesmo quero ver também. A Nise, esse período que ela começou essa, vamos dizer assim, mudança na relação com o paciente, mudando as metodologias de approach, de tratamento, que época, para a gente saber? 1950. Começou acho que em 46 e ela ficou quase 40 anos nesse Hospital Pedro II. Porém, é assim... Lá no Rio de Janeiro, No né? Rio de Janeiro. Eles todos os médicos não apoiavam o fato de se abandonar, de alguma maneira, essas terapias. Então, como o diretor era amigo dela, não queria dispensá-la, ele arrumou para ela um lugar, para ela começar a trabalhar com os pacientes que, na realidade,
eles faziam uma laborterapia, que era chamada, eles limpavam os banheiros, eram ajudantes ali de limpeza. Então, ela falou que ficaria com isso e começou a investigar. E eu acho que nesse filme mostra bem, ela começou a olhar os pacientes e os pacientes começavam a desenhar muito por si mesmos, nas paredes. E acho que ela começou a olhar isso e tinha um até que desenhava com fezes nas paredes. E começaram a fazer primeiro esse ateliê de pintura, que eu acho que foi o que mais teve sucesso, na Casa das Palmeiras, que era uma casa que ela chamou de Casa das Palmeiras, que era onde aconteciam todas essas atividades terapêuticas relacionadas, como ela chamava, com a emoção de lidar. A emoção de lidar vinha a ser justamente isso, essas terapias, que seriam essas terapias. Ela fazia arranjos florais, fazia encadernação de livros, trabalhava também com teatro, trabalhava com encadernação, mas eu acho que o que mais fazia sucesso mesmo foi o ateliê de pintura. E claro que o ateliê de pintura por si só não cura, mas ela mesma falava sobre isso, que como as pessoas da época achavam que, por exemplo, fazer essa atividade terapêutica era apenas para distrair os pacientes. E uma coisa completamente errônea esse conceito. Se você for levar a fundo o que faz uma pintura ou um trabalho desses, né, com esse tipo de pacientes. Porque se tiver um terapeuta ou um analista, uma pessoa que entenda o trabalho que está sendo feito, esse trabalho pode progredir. Então, esse trabalho, vamos dizer, é um fio do qual você vai puxando e aquele trabalho vai crescendo. O que a gente faz na análise é justamente fazer isso, mas através da associação de palavras. Na pintura, por exemplo, nesse livro, o que eu faço é assim, eles colocam a primeira impressão, ou a primeira expressão, e através do que eu posso ver, a gente vai puxando também um fio que vai se desenrolando não através de palavras no começo, mas através de outras imagens. Então, seria uma associação não de palavras, mas de imagens. Isso no caso de pacientes graves, que são profundamente desagregados, onde eles têm muito mais facilidade de falar através de imagens do que de palavras. Mas o que acontece? Depois de muito tempo, as imagens vão trazendo a palavra, né? E a própria Anísia da Silveira tem um caso que chama o Emílio de Barros, um paciente que entrou no ateliê de pintura trazido por uma outra pessoa, ele nem tinha indicação médica, porque precisava para entrar no ateliê de pintura, e eu lembro que ela até ficou brava com essa pessoa, como você trouxe, ele não tinha indicação médica nenhuma, e era uma coisa de dever, respeitar um protocolo e tal. Daí, quem trouxe falou, eu percebi pelo canto dos olhos dele que ele queria entrar aqui. Faz muito tempo que eu percebo, né, pelo canto dos olhos dele. E esse rapaz estava há 23 anos sem falar no mutismo, e através da pintura ele fez coisas muito bonitas, e através da pintura ele consegue sair do mutismo. E depois de muito tempo, ele pede um guarda-chuva. E ela entendeu por que ele quer, se ele mora aqui no hospital, ela entendeu que ele queria ir para casa, e realmente ele foi para casa. Ele passou anos em casa, só que daí chegou em casa, ele parou de pintar, a família já acabou, acho que acabou o dinheiro, se a pessoa não vende quadro para a família, aquilo é uma bobagem, né? E ele acabou voltando depois, um belo dia, disse que ele volta de terno para o Hospital Engenho de Dentro, toca a campainha, e ele voltou para continuar o trabalho de pintura dele lá. Voluntariamente? Voluntariamente, pois é. Esse foi o caso da Anísia lá no Rio. E eu tenho um caso parecido, não está nem nesse livro ainda, está no anterior, que é a monografia de psicodrama, sobre um rapaz que também era mudo, ele não falava, os próprios pacientes falavam, Marina, nem adianta chegar perto dele, porque ele não fala, ele não escuta, nem adianta, esquece ele. E realmente ele era assim, ele parecia uma estátua. Mas eu reparava que ele entrava e o olhinho dele brilhava quando ele via as pinturas dos outros, mas ele não fazia um gesto. E daí um dia eu pus também, isso eu li também,
na Inês da Silveira, que um dia ela tratou um paciente desses como se ele fosse absolutamente normal. Eu resolvi experimentar. Mas era assim, uma coisa de muita fé. E isso aí foi uma das coisas que mais mexeu comigo nesse trabalho todo, porque eu fiz uma paleta com as cores, ele sentou e daí ele pintava um atrás do outro, ele pintava, ele ficava assim. Eu tirava, punha de novo outras cores, ele pintava outra tela, parava, ele pintava umas 3, 4 telas, sem abrir a boca, sem falar, sem se mexer, era assim. E daí, eu queria que você pegasse para a gente mostrar isso aqui que está marcado, e daí, para a minha surpresa, mas ele não abria a boca, ele não falava, ele não dirigia nem o olhar para a gente. E daí um dia eu falei com ele, olha, para minha surpresa foi o que aconteceu. Eu falei, escuta, você pintando desse jeito, todo mundo vai achar daqui a pouco, ninguém vai saber que você é um pintor famoso, porque você vai virar um pintor famoso e ninguém vai saber que é seu. Para minha surpresa, ele escreve na tela, meu. Eu fiquei estarrecida, porque eu nem sabia que ele me escutava, muito menos que ele sabia escrever, muito menos que ele me entendia, né? E a partir disso, eu comecei a falar com ele, todos assinavam seus nomes nessa época aí nos trabalhos. E a partir disso, ele começou a pôr a sua inicial, ó. O E era a inicial dele. Do nome dele. Era a inicial do nome dele. E daí eu acho que a gente pode mostrar, porque eu tenho licença para tudo. Daí na outra, ele já punha o nome dele. Né? Meu nome é Everton. E a partir disso, ele começou a se comunicar. Porém, é aquela coisa, a gente depende da família, que muitas vezes não entende, mas foi uma coisa assim, foi um desenvolvimento muito rápido, porque essas coisas acontecem, mas às vezes demoram muito tempo. A família tirou, eu não soube mais dele, mas foi uma coisa assim incrível. E foi uma coisa também que eu descobri pelos olhos. Pela postura dele. É, pelo brilho dos olhos. Nossa, muito lindo o trabalho. E você fez um livro com muitos... Esse foi a monografia de psicodrama, foram os primeiros trabalhos, Já é antigo? Quando que foi lançado? Quando foi? Não, foram 20 exemplares só que eu fiz, esse eu que fiz, quer dizer, não foi... Artesanal. É, meio artesanal mesmo, esse daí é... Fortíssimo. É. E esse trabalho, você, desde o teu início do trabalho com os pacientes, você usava já a pintura, usava... Eu usava a pintura, os moldes que eu trouxe de Inês da Silveira, do Engenho de Dentro, cada um com a sua tela e cada um assinando o seu trabalho, o que provocava muito reconhecimento, e isso dava uma autoestima muito boa. Eles iam chamar as outras pessoas lá do hospital para vir ver os trabalhos. Depois de certo tempo, como eu me formei em psicodrama, nessa época ainda não era psicanalista, eu comecei a ter outra ideia de colocar uma tela de uns 5 metros, uma tela única, grupal, porque o psicodrama a gente trabalha muito grupo. E eu achei que, trabalhando uma tela grupal, eu trabalharia não só o intrapsíquico, como o intersubjetivo. Então, eles trabalhariam a noção de espaço, tempo, coisa que eles perdem muito, né, nesses transtornos mais graves, e a relação com o outro, que também é muito difícil, né? E foi muito bom, porque como era eu que pagava, era um trabalho voluntário, às vezes a tela acabava, todo mundo pintava, porque em um dia eles pintavam tudo, 5 metros de tela. Daí eu comecei, bom, não consigo pagar toda semana uma tela nova. Então eu comecei a ter uma ideia, cada um volta para o seu espaço e continua a sua história. E foi ótimo, porque eles iam exatamente para os seus desenhos e iam colocando um desenho em cima do outro. E isso vem a ser uma técnica psicanalítica, né, que na realidade a gente usa, que é com pacientes mais graves, que se chama via deporre, em italiano, que é o colocar as camadas em cima da tela branca, que é simbolicamente o que o psicanalista faz com esses pacientes mais graves. Porque na psicose existem áreas assim muito fortes de não existência, áreas de morte, ou seja, de ausência de sujeito. E o que o psicanalista tem que fazer, na realidade, é uma função constitutiva, ou seja, de construir sobre essas áreas de morte, né? Então, a gente tem que ter uma presença maciça
E através de uma permeabilidade muito grande para esse sofrimento, e a gente absorvendo essa dor, que é a imagem que eles passam para a gente junta essa imagem à imagem do analista, que tem poções de vida. Então, essas poções de vida são somadas a essas poções de morte do paciente e se forma com isso uma terceira imagem. Essa terceira imagem que é devolvida para o paciente e que aos poucos a gente vai depositando essas imagens de vida até a gente poder construir um pouco desse sujeito, onde ele não tinha uma ausência, vai ficar constituindo ali uma presença. E esse trabalho que eles fazem, eu me lembro, você me corrija, é que eu estou puxando a memória, né? Eu me lembro de ter ouvido falar no Museu do Inconsciente, lá da Nise, né? Isso. Ou seja, pessoas podiam visitar obras feitas pelos pacientes nessas clínicas que ela montou, né? Isso ainda ocorre? Você mesmo, por exemplo, você fazia exposições? Qual é a... Não fazia exposições. Não. Ela que gostava de fazer exposições, mas Nise. ela gostava de guardar os trabalhos, né? Inclusive teve alguns quiprocós, assim, com o Pedrosa, se não me engano, que queria levar esses trabalhos para fora para vender, porque ele queria doar esse dinheiro para o paciente, mas ela gostava de guardar esses trabalhos. E esse Museu do Imagens Conscientes existe ainda, foi lá que eu fiz um estágio antes de vir, e, no Hospital Pedro II, e foi onde ela trabalhou, né, esse tempo grande, além dessa Casa das Palmeiras, que também era essa casa que fazia uma ponte entre o hospital e a sociedade lá fora, né, para a pessoa não sair completamente despreparada, né, porque ela achava que antigamente existiam muitas reinternações por dia. Então, ela achava que só aqueles remédios não estavam funcionando. Então, ela trabalhava muito isso, né? E o que você perguntou mesmo a respeito do museu? Existem, sobre as exposições, ela fazia. Ela chegou a fazer, quem ajudava muito era um outro artista plástico, o Almir Mavinier, e nessas exposições, mas assim, é que as pessoas ficam numa luta para dizer se é arte bruta, se é arte, se não é arte, mas isso é o que menos importa, inclusive para ela, é que algumas pessoas, ao fazer esse tratamento, que é um tratamento exclusivamente terapêutico, né, pintavam muito bem. Inclusive no meu livro também tem imagens de pessoas que desenham muito bem, mas isso não quer dizer que ninguém está ali procurando arte, mas de repente eles pintam tão bem que chegam a encantar as pessoas, né? Mas, por exemplo, as pessoas, eles quase não vendiam, né? Não era uma coisa que vendiam, porque as pessoas têm um pouco de estigma, né? Eu imagino que sim, né? Você falou que trabalhou aqui em São Paulo no CAPS, né? Que chama? Isso. Que é... Centro de Atendimento Psicossocial. Centro de Atendimento Psicossocial. Eu me lembro, nos anos 2004, 2005, 2006, eu estava na Secretaria de Cultura e a gente tinha um projeto, na época, de espalhar, vamos dizer assim, pontos de leitura, né? Não vou dizer biblioteca, porque biblioteca exige mais uma estrutura, um bibliotecário e tudo. Eram salas de leitura, pontos de leitura, né? E uma época havia alguém na Secretaria da Saúde, Elza Gomide, não sei se chegou a conhecer, uma pessoa muito incrível, que gostou do nosso trabalho e abriu para nós a área da saúde. Então a gente foi parar em hospitais, a gente conseguiu até um carrinho com rodas, né, que um voluntário do hospital levava nos quartos e espalhava os livros, depois recolhia, e o livro servia tanto para o paciente como para o visitante, para o acompanhante, né? Mas isso foi bastante disseminado, vários hospitais, né? Mas também nos CAPs a gente chegou a colocar uma estante com livros, né? E eu me lembro de um em particular, que era até relativamente um local até inesperado, perto da Paulista. Itapeva, né? E eu cheguei, eu estou lembrando agora que você está falando, quando a gente se conheceu eu nem lembrei, que uma vez a gente chegou a ver um trabalho de pintura de um dos pacientes. Porque como a gente inaugurou e a gente treinava alguém para motivar a leitura, e claro que lá era diferenciado, porque tem essa relação, né, com... Inclusive a gente nem levava a secretária da Cultura, porque
às vezes a reação do paciente com autoridade, com aquela pompa, não era legal. Então alguém deu uma dica de não... Venha você, a equipe de pessoas, né? E eu me lembro que eu cheguei a ver uma vez um trabalho, alguém me mostrou que algum dos... Como é recebido? Hoje em dia, por exemplo, há outros terapeutas que usam a pintura, como você usa, como a Anísia usava. Olha, eu acho que dificilmente existe quem faça uso da pintura, mas eu acho que não pode ser, claro que haja algum, mas assim, normalmente o que a gente vê é o que a Anísia falava, é uma coisa meio distração. Então espalham umas folhas de papel, uns lápis, eles fazem um desenhinho, mas a coisa não vai mais fundo, porque precisaria de uma pessoa ali para analisar. Não só analisar, como fazer, reconhecer principalmente, né, e fazer aquilo ir mais a fundo, dar uma continuidade. E eu acho que normalmente é usado, sim, a pintura ou o desenho, mas uma coisa assim como mais uma terapia de distração. E realmente daí não funciona, né? Porque é uma coisa completamente diferente. Sem dúvida. Porque eu estou imaginando assim, né? A gente está acostumado, pelo menos popularmente, no cinema, né? Quando a gente vê a psicanálise, a gente vê o divã e a pessoa falando, né? Tem até esses filmes que brincam que dá a impressão, às vezes, que o psicanalista não está nem ouvindo, né? Ele cobra lá, marca o tempo e a pessoa fala, né? E ele nem se manifesta, né? O que também, eu acho que às vezes às vezes é necessário. Exatamente, a maldade, né? Não, mas é engraçado. Da interpretação, né? Da interpretação de quem está produzindo o filme e tudo, porque às vezes, como você falou, às vezes é necessário deixar o cara colocar para fora, né? Depende do que ele viveu, na situação traumática dele, pode ser importante. Agora, é interessante, porque como você falou, se você tem um caso mais grave, que a pessoa não fala, né? O modelo que a gente tem assim mais normal da psicanálise, ele não vai funcionar, porque se ele não fala, como é que eu vou ver os sonhos dele? Por exemplo, né? Com Freud, tinha certas limitações, a análise de psicóticos era impossível, né? Mas hoje em dia, na análise contemporânea, o que mais se vê é uma mudança de paradigmas, que os psicanalistas mais modernos, eles admitem muito o uso dessas mediações terapêuticas. O que são mediações terapêuticas? São, por exemplo, algo que a gente se utiliza para chegar no paciente, né? Então, assim, a pintura é uma delas, a literatura, a poesia, principalmente, na minha opinião, principalmente a pintura e a literatura. A dança, o teatro também, porque assim se chega no paciente. Porque, na realidade, esses pacientes assim, que têm esses pacientes mais graves, transtornos mais graves, eles têm uma dificuldade muito grande de se abrir, de chegar no outro, de se vincular, e sem o vínculo nada acontece, né? Então, a gente usa disso para chegar, é como se fosse uma ponte que a gente tenta chegar, porque eles são assim muito defendidos, né? São normalmente pacientes traumatizados muito precocemente, né? E por trauma aí a gente entende não só o que aconteceu, como muitas vezes o que era para acontecer e não aconteceu, né? Por exemplo, ter uma pessoa ali, que normalmente é a mãe, mas pode ser outra, ter uma pessoa que investisse nele, né? Porque a gente sabe hoje em dia que a criança, por exemplo, ela existe a partir do olhar do outro, né? Às vezes, se não tem quem olhe para essa criança, psiquicamente, ela demora para existir. Vem aquela massinha de carne, mas o aparelho psíquico demora, depende do espelho do outro, né? E isso quem vai ter que fazer vai ser o terapeuta ou o analista, né? E para isso você tem que chegar nesses pacientes, que é uma das coisas mais difíceis, porque você não vai ter que esperar que ele fale. O terapeuta ele tem que ser e fazer com o paciente, para conseguir depois, mais tarde, a emergência de uma fala, da palavra. E a literatura, exatamente, porque a pintura, você fundamentalmente oferece a possibilidade dele pintar, desenhar, colorir, né? E a literatura você motiva ele, como a gente fazia lá
Itapeva, lá na Paulista, oferecendo obras. Oferecendo, mas assim, são sempre escolhidos. Eu sempre escolhia os trechos que eu ia ler. Por exemplo, usava muito Mia Couto, porque é um autor que fala muito por metáforas. E eles entendem perfeitamente que uma metáfora é uma imagem. Então, todos os autores que falam, por exemplo, até Guimarães Rosa, aquela Terceira Margem do Rio, fazia o maior sucesso, porque eles entendem perfeitamente tudo que diga respeito à imagem, que não tem uma linguagem muito lógica, que tem que fazer muito esforço de raciocínio, tudo que seja imagem, ou seja, que seja mais aberto, né? E a pintura, não só através, eu acho que do colorido e do lápis, mas eu acho que tem a ver também através com a história da pessoa. Por exemplo, eu sempre lia alguma coisa, e isso é um gatilho para a pessoa perceber algo do que foi lido dentro dela, né? E são vários, por exemplo, o mesmo gatilho para 30 pessoas, são 30 coisas diferentes que surgem, né? E a pessoa daí vai para a tela e pinta algo relacionado, nem que não seja exatamente, nunca é exatamente o porquê, né, que ela foi ali, mas é sempre algo relacionado. E daí, se você for puxando um fiozinho, mas aqui que você fez, o que você, né, às vezes é uma coisa muito pobre, nem todos pintam bem, pelo contrário, mas é uma coisa muito significativa, que vem muito de dentro. Então, por exemplo, no caso clínico que eu conto aí, é um quarto escuro, onde ele se viu durante muito tempo aprisionado num quarto escuro. Então, ele pinta um menininho, um quarto escuro e uma cama. Daí eu falo, mas o que você poderia fazer para sair daí? E ele vai e desenha uma janela, mas o sol ainda é negro. Então, por aí vai, quer dizer, começa, é muito lento, né? E tem essa coisa do aprisionamento do tempo do infantil que a gente tem que respeitar muito, principalmente o tempo do paciente e o ritmo, porque se a gente correr mais, as portas se fecham. Marina de Oliveira Costa, queria agradecer muito. A gente vai voltar aqui no Nova Estela, eu vou te convidar novamente. E eu gostei muito, a gente não tem muita oportunidade, aqui a gente tem muito biólogo, químico, físico, matemático, né? De ter alguém da área da psicanálise trazendo também boas reflexões sobre metodologias, enfim, saídas, né, que se encontra para também atuar, né, junto à sociedade e àqueles que necessitam. Nova Estela Ciência em Debate se despede mais uma vez, esperando ter o nosso telespectador novamente a semana que vem com um novo convidado aqui do Museu da Imagem e do Som de São Paulo.